Saravá, irmãos. Saravá. Hoje nós estamos gravando esse vídeo para vocês com muito carinho e nós estamos aqui na terreira de Mãe Maria, Fraternidade Caboclo Sete Flechas, e eu convidei nossa amiga Sabrina para que ela escolhesse um pedacinho do Evangelho, e foi uma coisa assim muito espiritual realmente o que aconteceu, porque nesse último domingo eu e minha esposa tínhamos lido o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê todos os domingos, e ela abriu, ao acaso, né, no capítulo 19, em casa. Nós lemos o capítulo 19. Aí quando foi terça-feira, a Sabrina mandou uma mensagem para mim, disse, aceita o teu convite, vamos gravar, né? Eu disse, tá bem, então. E qual capítulo escolheu? E ela mandou a foto do capítulo, né? Adivinhe qual capítulo? O capítulo 19, que é A Fé Transporta Montanhas. Então, primeiramente, obrigado, Sabrina. Eu que agradeço, irmão. Por ter aceito o nosso convite. E como faz parte desta casa, né, o pilar dela é o Evangelho, e tanto a gente fala do Evangelho, mas a gente não fala o Evangelho, a gente leu poucas vezes. Então, fui intuído para que a partir de agora a gente, dentro do possível, durante as próximas semanas, a gente vai lendo um trechinho aqui, um trechinho ali, um capítulo aqui, e provocando a reflexão. Então, esta é a ideia que nos move por enquanto, né? Enquanto a gente não consegue ainda estar com as portas abertas da casa. Sabrina, eu queria que tu te apresentasse, falasse de onde tu é, para quem não viu ainda os nossos vídeos, não te conhece, para depois a gente poder começar. Um saravá, meus irmãos. Eu sou a Sabrina, sou dirigente, junto com meu esposo Márcio, do Centro Espírita de Umbanda, Reino de Jandira, que fica na rua Belo Horizonte, número 198, no bairro Matias Velho. Agradeço, irmão, por mais um convite, é sempre uma honra, uma satisfação estar aqui contigo. E falar do Evangelho, então, não tem como. Pode ser que algumas pessoas até que vão assistir o vídeo podem se questionar, mas são umbandistas ou são kardecistas, né? Somos cristãos. Somos cristãos, meus irmãos. Somos cristãos, né? E o Evangelho, ele é a base para qualquer estudo, né, doutrinário aí. Então, todos nós deveríamos conhecer a palavra, né, do nosso Senhor Jesus, para ter um norte na nossa vida, para realmente compreendermos tudo que nós passamos aqui na carne, né? Todas essas provações também que nós estamos passando nesse momento, muitas respostas a gente encontra no Evangelho. Então, nesse momento que é tão delicado, né, para todos nós, acredito realmente nessa intuição, não foi em vão que tu pensou em fazer dessa forma esses encontros, porque eu tenho certeza que vai ser de muita valia a todos vocês que estão aí, para que vocês peguem o Evangelho, entendam. Não precisa ler desde o início, né, irmão? A gente sempre diz que pode abrir ao acaso, eu faço isso, né? Sim. Eu gosto muito daquela mensagem naquele momento em que eu me encontro, né? Então, se concentre ali um pouquinho e peçam, né, ao nosso irmão e ao nosso Mestre Jesus, para que envie através do Evangelho dele uma mensagem para vocês. Muita luz, muito amor, que a gente consiga levar para eles um pouco da palavra assim do nosso Criador aí. Nesse momento tão difícil, né, onde muitas pessoas estão enfrentando assim dificuldades emocionais, né, sim, que acabam por se tornar dificuldades espirituais dentro de casa, porque o nosso corpo emocional é a nossa fortaleza, né? E então dentro da nossa casa, se a gente às vezes permite, né, que os sentimentos negativos, né, invadam a nossa casa, a gente precisa encontrar refúgio e precisa encontrar alguma fonte de luz que nos reenergize, que nos reestabeleça e que espante todas as negatividades. E nenhuma fonte de luz é tão intensa quanto o próprio Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um Evangelho renovado, porque ele
é a leitura das máximas do Cristo explicado pelos Espíritos. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, e a gente vai ler o capítulo 19, exatamente assim, a gente vai ler um trecho da Bíblia, um trecho do Evangelho, né, do Novo Testamento, e mais tarde, o que tem? Tem a explicação dos Espíritos, que foram dados de forma psicografada, né, ao Kardec, né, e não a ele diretamente, mas a vários médiuns na Europa que ele coletou essas informações e reuniu num livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na verdade, é isso. É uma coletânea de várias psicografias que tratam a respeito de elucidar o que Cristo realmente quis dizer com muitas frases, com muitos termos. Então, ele é um texto renovado, um texto atual e que favorece o raciocínio, a lógica, nós termos a fé, adquirirmos a fé através do raciocínio e não da fé cega. E exatamente sobre isso esse capítulo vai falar, né? E como faz parte das bases desta casa, ter o Evangelho, divulgar o Evangelho, né? Como disse o caboclo na fundação da casa, a missão desta casa é ensinar o homem a orar. Então, que a gente consiga trabalhar nesse propósito, ensinando, divulgando a fé e a oração. Assim seja. Pessoal, sem mais delongas, quero convidar a todos para a gente cantar o pontinho da Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, é do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá, Umbanda, que Deus criou para a prática da caridade espiritual, para que através da manifestação dos simples caboclos, humildes pretos velhos, pudesse se realizar a caridade do amor ao próximo através do nosso trabalho conjunto da matéria com o espírito, do nosso trabalho apoiado pela espiritualidade dos nossos guias. Saravá, todas as entidades de Aruanda, salve nossos caboclos, saravá nossos pretos velhos. Saravá. Convido a todos, e hoje nós vamos fazer eu sempre faço o Pai Nosso da Umbanda, mas hoje eu vou convidá-los a fazer o Pai Nosso aquele que Cristo nos ensinou, um Pai Nosso simples, humilde e muito verdadeiro, para que Ele permita que essa reunião se proceda, que essa mini palestra se proceda e que Ele nos intua e nos ilumine. Assim seja. Peço também que através desta prece, nossas energias possam chegar a todos os doentes, aqueles que se encontram acamados nos hospitais, nos leitos ou em casa. Podemos imaginar uma luz saindo de nossos corações, de nossa mente, em direção a estes irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também a Nossa Senhora, a Virgem Maria, para que nos abençoe, a nossa Mãe Iemanjá da Umbanda. E a Ti, Senhora,
Eu vou pedir para nós cantar o pontinho da Mãe Maria, pode ser? Sempre. Salve Mãe Maria. Mãe Maria, amanhã é um novo dia, será sempre de alegria e de esplendor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Mãe Maria, proteja os seus filhos, viemos lhe pedir com devoção suas bênçãos e paz ao nosso espírito, seu amor em nossos corações. Queremos aprender a ser amigos, queremos aprender a perdoar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Salve Mãe Maria. Nós pedimos Tua bênção, Senhora. Nos ilumine nesse caminho de divulgar a luz e o amor da Umbanda. Bom, Sabrina, lindo, né? É lindo esse ponto, né? Acho que esse ponto, assim, ele... É maravilhoso. Nosso terreiro, ele não é oriundo, né, da Mãe Maria, mas nós aprendemos a cantar esse ponto lá com os irmãos do Cacique Birajara, né? E já internalizamos, porque é de uma riqueza, né, e de uma energia. Se tu quiser saudar, né, a Mãe Jandira, sempre. Por favor. No Saravá, então, a Mãe Jandira, nossa mentora espiritual, que está sempre nos guiando, nos orientando, que é e sempre será a dona do nosso terreiro, a quem nós devemos muito, todo o aprendizado, todo o amor à nossa Umbanda. Saravá ao Senhor Ogum de Ronda, Saravá ao Pai Juca, Saravá Mãe Ansã, salve seu Pena Branca, salve todos os orixás que nos iluminam, que nos guiam e que nos dão força para seguir nessa caminhada, que muitas vezes não é fácil, né, irmão? Mas que a gente sempre tenha a luz, o amor e principalmente a determinação para seguirmos a nossa caminhada, estendendo a nossa mão a todos os irmãos que nos procurarem, que entrarem pelas portas dos nossos terreiros e que estiverem conosco nesse momento, porque hoje é a forma que nós temos de levar até vocês a luz dos nossos congás, a nossa energia, né, e todo o amor que nós temos para doar e que doaremos por muitos e muitos e muitos anos, com a graça de Deus, com a graça do nosso Criador, com a graça do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus, nosso Pai Oxalá. Sejamos sempre abençoados por todas as forças da nossa amada e sagrada Umbanda. Saravá a todos. Saravá. Ai, que bom que tá aqui. Bom, gente, então nós vamos ler hoje o capítulo 19 do Evangelho. E o capítulo 19 chama-se A Fé Transporta Montanhas. Esse capítulo começa assim. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele. Lançou-se-lhe de joelhos aos pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas nada pôde curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança,
que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São palavras de São Mateus, capítulo 18. Vou deixar a Sabina seguir. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé é vacilante, dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Gente, essa é a abertura do capítulo, nós vamos seguir, mas aqui é importante fazer um parênteses e, coincidência ou não, nós tínhamos feito um vídeo sobre o Reiki, né? E essa parte aqui, o item 5, né, diz assim com muita clareza que o homem que tem fé manipula o fluido, o agente universal, modifica as qualidades deste fluido e dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. E isso pode provocar curas, o que era chamado antigamente de milagres. Então, veja, essa é a parte da explicação dos Espíritos. Os Espíritos estão explicando o que Jesus quis dizer com aquilo que, se os discípulos tivessem fé, teria curado aquela criança. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Quer falar um pouquinho, Sabina? No outro vídeo que nós fizemos, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Tentando desmistificar um pouco, né, irmão? Porque parece assim que é uma coisa tão inalcançável, né? Dizer que a gente tem o poder de cura ou de ajudar um irmão com uma doença, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental. Esse poder está dentro de nós e chama-se Deus, né?
ele tem um nome, né? Então está aqui, desde o momento em que a gente se percebe, né, e se conecta novamente, compreende que a força, que o amor e que todo o poder do nosso Criador está aqui, né? Isso é possível, isso é possível. E isso a gente transborda, né, e transmite às pessoas através da fé. Tudo que nós fazemos é com muita fé, porque a gente crê que é possível. E não é porque nós somos fanáticos, até porque nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui que o fanatismo ele não nos traz nada de bom, não agrega, né? Mas é porque a gente crê em Deus, porque a gente crê que Ele deposita em nós a mesma confiança que Ele depositou nos seus apóstolos. Ele não disse que era porque era fulano, ciclano ou beltrano só que seriam capazes, né, de fazer e de ajudar as pessoas. Todos nós podemos tanto nos ajudar com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa conexão com Deus, quanto todos nós temos a capacidade e a bênção de Deus para auxiliarmos todos os irmãos que estiverem à nossa volta. Então, eu acho que esse vem bem de encontro a grandiosidade que é o amor de Deus por nós e o nosso por Ele, e ao mesmo tempo a simplicidade. A gente não precisa ser nada mais do que nós já somos. Exatamente. A gente só precisa se redescobrir filhos dele. É esse só o caminho. É tão simples que, né? É tão simples que é difícil. Por isso da dificuldade, porque é simples. É bem a frase que vem às vezes, o óbvio tem que ser dito, mas é verdade. O óbvio tem que ser dito. Né? É verdade. É só nós nos redescobrirmos filhos de Deus. Pode dar prosseguimento, por favor, Sabrina. Do ponto de vista religioso, a fé e a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca, a cada passo, contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Que é justamente aquilo que a gente vinha dizendo, né? Não, tudo que é demais, né? A gente tem que ser capaz de termos, de avaliarmos cada situação, de termos a nossa própria opinião de tudo, né? Nada que nos é imposto, né? A gente tem que desconfiar, na verdade, né? Acho que eu sempre digo assim a todas as pessoas que me cercam, tanto aos médiuns do nosso terreiro, quanto aos meus familiares, meus amigos, ninguém evolui ninguém. Nós não podemos fazer, né, nada pela pessoa que ela não nos permita. A gente pode caminhar ao lado, mas a gente não pode caminhar pela pessoa, né? Então a gente está ali junto, tentando mostrar que é o que nós estamos fazendo aqui, mostrar para vocês a simplicidade, né, da fé, a simplicidade desse amor, a simplicidade que Deus exige de nós. Ele não quer nada mais do que a gente não possa dar, desde que isso não seja uma coisa imposta. Isso vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Se não toca o coração de vocês, né, aprendam a ter esse momento de conexão quando vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês estão seguindo pelo caminho certo, seja em que religião for, nós não estamos falando aqui no momento de religião. Nós falamos de fé. Seja onde vocês se encontrem, que religião vocês se encontrem, ou mesmo, né, sem religião alguma. Isso. A fé independe, né, de onde a gente se encontra. A fé não está na religião. Não está na religião, a gente não precisa seguir, a gente segue uma religião por afinidade, por amor, né? Por acreditar em tudo que é feito, mas é muito maior do que tudo, né? Esse amor dele por nós e o nosso amor por ele tem que ser infinitamente maior do que qualquer coisa. Então não deixe, irmãos, não deixe assim que as coisas sejam impostas de uma maneira que não é boa. Se não está saudável, se existe sofrimento nessa imposição, não está correto. Não está bom. Né? Então não é o caminho a seguir. Pode seguir. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes. Já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz.
Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem, abre parênteses, abre aspas, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, fecha aspas. Dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusam em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinar diante dela. Acho que nessa parte vem muito a necessidade da nossa reforma íntima, né, irmão? Eu acredito que nós possamos nos dizer assim, que somos pessoas de fé, quando realmente a gente sente dentro do nosso coração, e mais do que palavras, mais do que eu estar aqui dizendo para vocês que eu sou uma pessoa que tem fé, é eu demonstrar que realmente eu tenho fé. São as minhas atitudes. E o porquê muitos se afastam, né, dessa forma simples de viver e de se conectar com Deus, justamente pela necessidade que tem de se parar, de se avaliar as suas ações, as suas atitudes, e da necessidade de mudança muitas vezes. É tu te autoavaliar e dizer o que em mim hoje não está de acordo, né? O que eu posso ser melhor do que eu fui ontem? De que forma eu vou fazer isso? Então acho que esse vem bem de encontro a essa parte assim do Evangelho, né? Daquela necessidade que a gente tem, sim, isso de novo, independe de religião, para realmente a gente ter essa conexão com Deus e acreditar e seguir, né, a nossa caminhada sempre com muita esperança, porque hoje, um exemplo, por tudo que nós estamos vivenciando, tudo que a gente está vendo, que o planeta está passando, seria desesperador se nós não tivéssemos fé, mas nós acreditamos em algo maior. Nós acreditamos que tudo está acontecendo sob os olhos de Deus, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Então essa fé é essa crença, esse amor, é essa conexão que nos faz ter serenidade, tranquilidade para estar aqui hoje e tentar levar um pouquinho dessa serenidade para vocês, para que vocês também acreditem que coisas muito boas vêm pela frente, com a graça de Deus. E a fé, gente, é como assim, o fisiculturista, né, que vai na academia, ou aquele que gosta de musculação. Aquele que faz musculação fica mais forte. Aquele que reza aprende a ter fé. Sim. Então, mesmo que você considere, mas a minha fé é muito pequenininha, tá bom, então pegue esse fiapinho de fé e experimente rezar todos os dias, todas as noites. Experimente rezar por alguém que não seja para você mesmo. Experimente rezar por aquele que está no hospital. Experimente rezar mais. Você vai ver a fé aumentando, crescendo dentro de você. E o mais interessante, durante o ato de fé, durante o ato de oração, o nosso pensamento, nossas ideias, é orvalhado a nossa mente de bons pensamentos, de bons sentimentos. E aquilo que parecia uma montanha para ser ultrapassada, a gente vê que era uma coisa desse tamanho, que bastava talvez engolir o orgulho, engolir a vaidade
Pedir um perdão, né? Bem baixinho, mas pedir. Ou se perdoar, que seja. Ou se perdoar por um erro que é tão difícil, né? É verdade. Mas vamos seguindo, porque ainda tem uma coisa interessante para a gente falar, que a fé transporta montanhas, mas que montanhas são essas, né? Sim. Eu acho que é um pouquinho mais adiante? Não, nós passamos já. Nós passamos, É. só para dar um toquezinho, assim, né? Isso. Eu, quando era novo, eu estudei em colégio luterano, já tinha ouvido essa parábola, que a fé transporta a montanha. E eu ficava imaginando uma montanha se movendo de lugar. Porque a gente tende a transformar em imagem mental aquilo que está escrito. É verdade. E aqui a gente pulou, mas os espíritos explicam que as montanhas não são os cumes, gente. As montanhas é a montanha do orgulho que vive em nós. É a montanha do egoísmo. É a montanha da maldade. Sim. Então a fé transporta montanhas, a fé remove montanhas. Remove o quê? Remove esse orgulho. Então, quais são as montanhas que têm que ser ultrapassadas? É a montanha do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Aqui está escrito. Então, e isso nos dá uma outra compreensão, porque se a gente fica imaginando que aquele que tiver fé vai conseguir transportar uma montanha de um lado para o outro. Né? Não é a montanha física, mas sim a montanha que vive em nós, e várias montanhas. Não é isso, Sabrina? Nossos sentimentos, nossas emoções, nossas atitudes errôneas. É nesse sentido. Tu vai pegar mais um pedacinho daqui ainda? Eu só queria dizer uma parte daqui, antes de nós pular para uma outra parábola. Aqui é dito assim, no finalzinho do último parágrafo dessa parte diz assim: a fé, né, para a fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, né? A fé cega não é mais deste século. E isso foi escrito em 1863. E há 150 anos atrás, eles já diziam que naquele século, né, a fé cega não é daquele século. Imagina hoje, né, 150 anos depois. Então vamos ler a parábola. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão do nada.
que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes para transmitirem suas instruções. Por isso são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes, entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmo em se melhorando, eles serão como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabe fazer frutificar, e os deixará tornarem a presa dos maus espíritos. Vamos comentar um pouquinho isso, Sabrina? Vamos comentar. E agora, quem primeiro? E agora? Pode? Gente, o que será a figueira seca que Jesus amaldiçoou, como disse Pedro, né? Para que serve a figueira que não dá frutos? Para que serve? Aqui é um chamamento a nós raciocinarmos sobre a mediunidade, essa parte do Evangelho. Para que serve a mediunidade que não seja a caridade? Para que serve nós, médiuns, lermos, virarmos doutores no Evangelho, doutores filosóficos, e não conseguir fazer um ato de caridade, não trabalhar na caridade espiritual e na caridade material? Porque existem diferenças entre essas caridades. Caridade material, a gente pode ligar lá para o Médicos Sem Fronteiras e mandar debitar na conta todo mês. E essa vai ser a caridade mais simples que tu possa fazer, por mais montanha de dinheiro que tu possa vir a dar. A verdadeira caridade se faz com a alma, com o coração e com o tempo. Então, dispor do nosso tempo ao próximo, em simplesmente ouvi-lo, é uma grande caridade. E não custa recurso material algum. Não custa nada para nós ouvir o que o nosso irmão tem a dizer, ou o problema que ele tem, ou a dor que ele está enfrentando, a dificuldade que ele está enfrentando. E em suma, o umbandista, quando vem ao terreiro trabalhar e empresta o seu corpo para a espiritualidade trabalhar, nós estamos emprestando o nosso ouvido para que venha um outro irmão que naquele momento está em aflição, e a gente está emprestando o nosso ouvido, está emprestando o nosso aparelho vocal para que a entidade possa falar, e ali está se dando caridade espiritual. Não confunda caridade material de dar uma moeda com dar o seu tempo. O seu tempo é caridade espiritual. E aproveitando esse momento, né, irmão, de novo, né, de toda essa pandemia que nós passamos, né, para os irmãos médiuns, para os nossos irmãos umbandistas que estão aí nos acompanhando. Nós sempre falamos isso, né, entre os nossos encontros, né, e com os médiuns dos nossos terreiros. Nós não somos médiuns somente ali no nosso dia de gira, né? Não é simplesmente pegar o nosso branco e estar lá na hora, né, trabalhar, né, ser instrumento dos nossos caboclos, dos nossos pretos velhos. Não é somente isso. Nós somos 24 horas por dia, né?
Então nós temos sim a obrigação, mas isso não deve ser feito. Eu não gosto muito dessa palavra obrigação, né? Mas é uma obrigação, mas tu não tem que sentir dessa forma. Tu tem que te sentir, né, como sendo um instrumento naquele momento para auxiliar o teu irmão, mesmo fora do teu horário, mesmo fora do teu terreiro. Se tu pode, o porquê te negar? Né? Nós poderíamos não estar aqui hoje, mas por que se nós temos todo esse, né? Nós temos esse canal, nós temos essa forma de poder levar para vocês, porque para nós, acredito que para outros dirigentes também, que estão sem trabalho nos seus terreiros, nós nos preocupamos com as pessoas. A gente sabe da necessidade que o irmão tem de receber um carinho dentro de um terreiro, de receber uma palavra de esperança, né? De receber um abraço de um preto velho, um passe de um caboclo. Nós sentimos essa falta e nós entendemos a falta que isso também faz para quem vem às nossas sessões, para quem é da nossa assistência. Por que nos negarmos em estarmos aqui? Né? Um pouquinho, levando um pouquinho de amparo para vocês. Isso é o mínimo que nós temos que dar por tudo que nós recebemos, porque nós somos muito abençoados. Nós somos muito abençoados por Deus e por tudo que nos cerca. É o mínimo estar aqui. Então que todos, né, tenham um pouquinho, um tempinho, durante o mês, durante a semana, não sei, mas que se proponha, principalmente a vir aqui. O Juliano, a casa dele está aberta. Vir aqui, uma vez na semana ele faz. É tão gratificante estar aqui. É uma energia tão boa, é uma luz tão boa. E tu estar aqui e poder levar, a gente fica aqui, né? Tomara que chegue todo esse amor e toda essa luz e toda essa energia que nós estamos sentindo aqui dentro. Isso não tem preço, irmãos. Eu sempre falo para ele, não é porque eu tô aqui, tô à frente da câmera, não é uma questão de, tá puxando, né? Não é isso. É grandioso o que tu faz. Eu já te falei isso diversas vezes. Porque nesse momento, não é grandioso, irmão, é grandioso. E isso só se faz quem realmente tem a fé dentro de si, tem o amor pela Umbanda, tem o amor pelas pessoas. Não é para qualquer um, tu sabe disso. Eu já te falei isso várias vezes. Porque olha quantos irmãos nós somos, né? E a gente não vê isso a todo tempo, né? Então, chamo vocês, irmãos, venham aqui. Não precisa ser dirigente, pode ser um médio de outro terreiro, todos os irmãos são muito bem-vindos. Nós não somos mais porque nós dirigimos um terreiro, bem pelo contrário, nós temos mais responsabilidade sim, mas nós não somos mais do que nenhum médium que está ali conosco, seja iniciante ou esteja há 30 anos dentro do terreiro. Então venham, irmãos, abram o seu coração. Não gosto de falar em público. Não tem problema nenhum, meus irmãos, porque aqui a gente se diz, sabe? Tu tira qualquer coisa. Tu tá aqui de corpo e alma, tu tá aqui para te doar, para levar luz, para levar amor, para levar uma palavra de carinho. Desculpa tirar esse tempinho, mas eu precisava falar isso, porque eu acho que está faltando muito isso, muito. Nós poderíamos muito mais. E agora puxando um pouquinho para nossa religião, né, para nossa Umbanda amada, eu tenho muito orgulho de ser umbandista, porque a nossa religião ela não discrimina absolutamente religião nenhuma. Todas as pessoas que adentrarem o nosso terreiro vão ser muito bem recebidas. Não é só dentro do nosso terreiro que tem luz, que tem amor, não. Não existe isso para nós. Né? Isso não existe. Realmente não é uma verdade. Realmente né? não existe. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sabe disso. Agradeço muito por isso. Por amar tanto uma religião que não é preconceituosa com as demais. Que está na natureza. Não é Como tem natureza no planeta todo, isso nossa mesmo. Religião é o mundo. Graças a Deus. Isso mesmo. Então vamos cada vez nos unir mais para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor, principalmente nesse momento onde tantos irmãos estão sofrendo, seja assim como o Juliano falou, com doenças físicas, com doenças mentais, com doenças emocionais, pelo medo de toda essa pandemia, por tudo, por N razões. É um momento muito delicado e é nossa obrigação sim estarmos aqui, mas não venha só porque é obrigado. Venha de coração, venha querendo fazer o bem, praticar a caridade que a gente pratica dentro do nosso terreiro. E não se tornar uma figueira seca. Jamais. Né?
Vamos dar sequência para poder concluir, Sabrina? Vamos lá. Então vamos entrar em a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor. Paris, 1863. Bom, Sabrina, quer comentar o finalzinho? O último, a fé divina e humana? Bom, meus irmãos, como a gente já vinha falando com vocês aí sobre o que é fé, né? É aquela conexão que eu estava falando um pouquinho antes, que o divino está dentro de nós. Por isso ela se encaixa como a fé divina e a humana. A gente não pode acreditar que é uma coisa externa. Não é externo. Não é externo. Não é externo, irmãos. Não é uma coisa que tu vai buscar ali na rua. Tu vai desenvolver aqui. Tu vai aprender dentro de ti. Por isso, divino e humano. É o divino que habita dentro de cada um de nós. Está aqui, guardadinho. Se permitam descobrir ou redescobrir, porque muitas vezes os percalços da vida, pode ser que algum acontecimento que o irmão pode não ter compreendido do porquê acontecer, né? Durante a sua caminhada, pode ser que o tenha afastado um pouquinho da sua fé, né? Então que vocês também tenham essa capacidade de se redescobrir dentro do amor do nosso Criador. Isso é a fé, é a gente acreditar em Deus, acreditar em algo maior, que tudo nessa vida tem um porquê, que tudo que nós estamos passando aqui tem um motivo. Se hoje nós não compreendemos, um dia nós vamos compreender, mas que nós tenhamos essa paz dentro de nós para aceitar todos os desígnios que dele venha para nós e que a gente tenha a coragem, a força e, de novo, a fé para transpor qualquer obstáculo, né, que se apresente à nossa frente. Assim como nós vamos passar por esse momento pandêmico, assim como nós vamos sair mais fortes, né, melhorados, muito melhorados. Aproveita, é esse o momento, gente, é esse o momento da gente parar e olhar para dentro de nós e realmente nos transformarmos. Nós não vamos transformar ninguém, nós vamos nos transformar em pessoas melhores. Exatamente. Bom, gente, se hoje eu divulgo o Evangelho, né, através desse trabalho, é porque se existe uma pessoa no mundo que mais precisa ouvi-lo, sou eu. Né? Se tem alguém que não ouviu durante encarnações, adivinha quem foi? Eu. Né? Agora eu tenho que vir aqui e ficar lendo e relendo para ver se entra na minha cabeça. Não na cabeça de vocês. O fato de eu estar fazendo esse trabalho é apenas um meio pelo qual, né, a espiritualidade, o Cristo, me permitiu trilhar para ver se eu aprendo dessa vez alguma coisa. Né? A fé remove montanhas, tá, gente? E vamos remover essas montanhas que nos impedem de caminhar na direção da luz. Esse é o meu desejo e quero agradecer a Sabrina. Obrigada, irmão. Eu que agradeço. Às vezes me empolgo, começo a falar aqui. Nós dois, né? Mas a intenção é essa, assim, né? Às vezes a gente só reza, mas às vezes a gente tem que ser chacoalhado por alguém. Eu espero que esse vídeo chacoalhe você, se você está parado, né? E que daqui para frente a gente consiga, se a espiritualidade desejar e nos intuir, nos der força, que a gente consiga ler todo o Evangelho. Hoje foi o capítulo 19. Vamos ver qual será na semana que vem. Isso mesmo. Venham, irmãos.
Separem o seu capítulo e contatem com o Juliano e se coloquem à disposição. Todos os chefes de terreiro, todos aqueles que eu gravei vídeo e outra pessoa que queira gravar um vídeo comigo, tá convidado, tá? E eu vou fazer esse convite também, vou ligar para um por um de todos aqueles por qual eu já gravei. A Sabrina foi a primeira, e para que a gente fale um pouquinho do Evangelho e que a gente use do Evangelho para cutucar a nossa consciência e trazer a reflexão. Sempre. Sabrina, gratidão, meu irmão, mais uma vez. Muito obrigado. Como já te disse também, em outro momento, estamos sempre à disposição. Conte conosco, porque eu acredito que esse é o caminho. Nesse momento em que nossos terreiros estão fechados, né? É a forma que nós temos de estar com eles, de entrar na casa das pessoas, de levar essa luz. Então, tu conte sempre conosco, conte sempre com o nosso terreiro. Obrigado. Para estar contigo nessa caminhada. Tamo junto. Deveríamos, como eu já disse, todos fazer esse momento contigo. Porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa religião é vista de uma forma, às vezes, não muito, né? Existe um preconceito, tanto que tu iniciou, né, as tuas lives falando sobre o preconceito, né, em relacionado à nossa Umbanda. Então, que nós aproveitemos esse momento, irmãos. Esse é o momento de mostrarmos às pessoas o que é o nosso trabalho, o que a gente faz em nossos terreiros, né? Do quão bonito é, e desmistificar muitas coisas que não são verdades, né? Que nós não praticamos, que nós somos pessoas do bem, que nós queremos, desejamos e fazemos o bem para o próximo. Então venham, né? Não fiquem dentro de casa sem doar o seu fruto. Vem aqui, entregue o seu fruto. É tão bom, a gente sai daqui leve. Gratidão eterna a Deus, né? A todos os nossos orixás, ao nosso mestre, nosso irmão, Jesus, nosso Pai Oxalá que nos guia. Gratidão por a gente poder ter isto hoje, que a gente use toda essa tecnologia a nosso favor. Que assim né? seja. Se usa para tantas coisas, né? Mas que a gente use para esse momento também, de podermos estar ali mais pertinho de quem necessita. Se um irmão desligar agora, quando nós terminarmos, e disser assim, como me fez bem, já valeu a pena. Já valeu tudo. Já valeu. Muita luz, muito amor, muita paz. Que Deus abençoe a todos vocês, sempre. Saravá. Que Saravá, Jesus abençoe irmãos. todos nós. Sempre. Saravá. Saravá.